Bom dia, meus amores. Uma semana abençoada para vocês. Então, dando continuidade aos nossos materiais de combustíveis, hoje nós vamos conhecer mais três, que é o petróleo, o gás natural e o biocombustível. Começando com o petróleo, que eu acho que vocês, já conhecem bem aí, que o papai usa, como combustível de carro. Petróleo ele é um combustível fóssil, ele é originado provavelmente de restos de vida aquática, animal, acumulado no fundo do oceano, primitivos, cobertos de sedimentos e é considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia. Tia, petróleo só é retirado do fundo do mar? A maioria sim, alguns são retirados em terra seca também, mas é muito pouco, então originalmente, o petróleo vem do fundo dos oceanos, ok? Então, vamos ler o nosso texto. O petróleo é um líquido escuro e grosso. Para ser aproveitado, precisa ser retirado do subsolo dos continentes e dos oceanos. Em ambos os casos, para extraí-lo, o solo deve ser perfurado até o local do depósito. O petróleo, é então retirado por meio de canos e bombas até a superfície. Então, é necessário fazer um buraco, bem profundo, até chegar no local onde tem petróleo, no fundo do mar, no fundo do oceano. A instalação para perfurar poços e retirar petróleo chama-se plataforma. Então, aqui nós temos a foto, plataforma de petróleo em alto mar, Rio de Janeiro. Então, aqui é uma plataforma onde é instalado, em alto mar para fazer a retirada do petróleo. No Brasil, a maioria das reservas está no subsolo do oceano, a centenas de quilômetros da costa. Então, fica longe, da costa, ou seja, da beira do mar. Por isso, as plataformas de extração encontram-se em alto mar. Elas são flutuantes e ficam presas ao fundo do mar por meio de âncoras. Depois de extraído do subsolo, para ser aproveitado, o petróleo passa por uma série de transformações e em uma refinaria. É o processo de refino ou refinação. Então, ele é tratado, Ele é como se ele fosse tratado para ser utilizado depois. Depois de extraído, do refino do petróleo são obtidos os derivados do petróleo, como gasolina, querosene e gás liquefeito, que serve de combustíveis. Outra coisa que deriva o petróleo também é a massa asfáltica, essa que a gente usa, As pessoas usam para asfaltar as ruas. Outro derivado, como a nafta, são utilizados na fabricação de numerosos produtos, como materiais de construção, embalagens, tintas, fertilizantes, plásticos, tecidos sintéticos, entre muitos outros. No Brasil e na região sudeste, que estão as maiores reservas de petróleo do subsolo submarino, a milhares de metros de profundidade. Elas estão localizadas na costa dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Uma grande área com petróleo chama-se bacia. A Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Uma das maiores bacias de petróleo do Brasil se localiza a algumas centenas de quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Chama-se Bacia de Santos e o petróleo dessa área situa-se a milhares de metros de profundidade abaixo de uma camada de sal. Por isso, a área é chamada de pré-sal. A camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre o estado do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias: Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área a profundidades
que supera a 7.000 metros abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conserva a qualidade do petróleo. Então, agora vamos ver gás natural. O que é o gás natural? O gás natural, ele é um combustível fóssil que se encontra na natureza, em reservatórios profundos no subsolo, assim como o petróleo. Ele resulta de degradação da matéria orgânica, fósseis de animais, plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de perfurações também. Ele é utilizado como combustível em indústrias, casas e automóveis. O gás natural, ele é um combustível fóssil, assim como o petróleo, encontrado entre rochas em áreas profundas da Terra. O gás natural veicular, GNV, é cada vez mais usado como combustível, pois um veículo abastecido com gás natural percorre uma distância maior do que outro abastecido com a mesma quantidade de gasolina, o que gera maior economia. Ou seja, o carro que é abastecido com gás natural, ele gera mais economia do que com a gasolina ou com o petróleo. Outra vantagem do gás natural é que a sua combustão libera menos gás carbônico e outros resíduos, sendo, portanto, menos poluente. Então, ele polui menos o meio ambiente, que é uma vantagem muito grande do gás natural, diferente, do petróleo, que polui muito o meio ambiente. Biocombustível. O que é o biocombustível? O biocombustível são combustíveis biológicos. Eles são fabricados a partir de vegetais como milho, soja, cana-de-açúcar, entre outros. Por isso, ele é considerável um combustível renovável. O que é um combustível renovável? Combustível renovável são aqueles que usam como matéria-prima elementos da natureza, elementos renováveis, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Então, biocombustíveis. Uma alternativa aos combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, os biocombustíveis representam uma opção de fonte de energia renovável e menos poluente, então ele também polui menos. No Brasil, os biocombustíveis são o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente do processamento de óleos vegetais e gordura animal. Por isso, é considerado um combustível renovável. O biodiesel é adicionado em proporções variáveis ao diesel derivado de petróleo, como combustível para ônibus e caminhões, principalmente. Então, esses foram, os combustíveis que nós vimos hoje: biocombustível, gás natural e petróleo. Como atividade, vocês têm 4 perguntinhas aí. A primeira é: o que é combustão? O que é combustão eu falei no vídeo passado, tá? Sobre o que é combustão. Se por acaso vocês não lembram o que é combustão, voltem ao vídeo passado que eu falei para vocês o que é combustão. Também está na outra página, no conteúdo passado. Então, releiam, a página 393, que tem lá o que é combustão. Número 2, associe as palavras relacionadas à combustão e aos materiais. Então, nós temos 1 para combustível, 2 para comburente e 3 para calor inicial. Então, lembra o que é combustível? Lembra o que é comburente? Lembra o que é calor inicial? Então, nós temos aqui as opções e vocês vão colocar as numerações. Número 3, o que a combustão produz? Também falei no vídeo passado o que a combustão produz. Número 4, explique por que o carvão mineral, o petróleo e o gás natural são chamados de combustíveis fósseis. Muito fácil também, porque eles são chamados de combustíveis fósseis. Enquanto eu falo no vídeo, eu explico muito sobre isso. Então, fiquem atentos à minha explicação, tanto nesse vídeo como no vídeo passado.
Qualquer dúvida, estamos na plataforma à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula.